Sabadão com gigantes da Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália entrando em campo por mais uma rodada das principais ligas da Europa. As melhores dicas aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar das ligas europeias, né? Sabadão, né? Campeonato Brasileiro já acabou, vamos ter que esperar até o ano que vem aí para o futebol nacional voltar. Enquanto isso, Matheus, vamos para a Europa, que você conhece muito bem. Sim, graças a Deus, tive esse prazer imenso, meu querido Fábio Hermano. E hoje falaremos de 5 jogos e de 4 diferentes ligas. 4 das maiores ligas de futebol do mundo. Só gigante entrando em campo hoje, tá? Vamos aos detalhes estatísticas dos jogos deste sabadão, dia 14 de dezembro, agora para você, apostador. É isso. Começando na Alemanha, tá? Sábado, 11h30 da manhã, temos Mainz e Bayern de Munique, lá na Meva Arena, né? Jogo pela 14ª rodada da Bundesliga, Matheus Montenegro. Perfeito. Agora vamos... mesmo? Eu acho que é MEWA. MEWA, mas eu prefiro falar... Perfeito, fale do junto. jeito que você quis. Vamos no nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. Lembrando que você pode baixar gratuitamente, ó, QR Code aqui, basta apontar a câmera do seu celular aí para o QR Code e baixar o nosso aplicativo do Game Arena para você se embasar, né? Ter todas as estatísticas. Por exemplo, você sabia que no recorte recente dos últimos 5 jogos, Bayern e mais tem o mesmo retrospecto de 67%? Eu duvido que você, querido apostador, sabia. Ou talvez soubesse, só a gente que não. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação? Bayern de Munique líder, né, Fábio Hermano? Parece que esse ano o Harry Kane vai, enfim, desencantar, ganhar seu primeiro título. 33 pontos marcados em 13 jogos, tá muito bem o Bayern. Mais uma vez, né, tá sempre bem o Bayern. Ano passado que não foi tão bem quanto o invencível Bayer Leverkusen, acabou não vencendo, mas parece que esse ano o título vem e o adversário da vez é o Mainz, equipe ali de meio tabela, 19 pontos marcados. É isso, o Bayern 7 pontos à frente já, né, do Frankfurt, que até surpreende ali na segunda colocação, e o Leverkusen e o Dortmund, né, o Dortmund tá bem abaixo. Tá, né? o Leverkusen tá decepcionando. Ali tá a 8 pontos, né, uma distância já considerável. Vamos para os confrontos, né? Ver aí a forma recente das duas equipes, começando pelo Mainz, que vem de derrota para o Wolfsburg, né, por 4-3, encerrando uma sequência de 3 vitórias seguidas. Pois é, vinha bem o Mainz, né, velho? 3 resultados aí interessantes, incluindo vitória fora de casa ali contra o Holstein Kiel, que é um time da parte de baixo da tabela, mas ainda assim, marcando 3 gols, era um ataque que vem, é um ataque ainda, né? A gente pode dizer, mesmo com essa última derrota, que vem funcionando muito bem. Um time que conseguiu marcar 11 gols nos últimos 4 jogos, é quase uma média de 3 gols por partida. Fez 3 no Borussia, por Fez 3 no Borussia, fez 3 fora de casa aí nessa derrota contra o Wolfsburg, né? Então, poderio ofensivo tá funcionando do lado do Bayern, do lado do Mainz, né? Mas antes disso, a sequência era bem ruim, tá? O time vinha ali, ó, de uma sequenciazinha ali de 4 jogos seguidos sem vencer, já enfrentou o próprio Bayern de Munique lá na Copa da Alemanha, né? A DFB Pokal, e tomou um 4-0, por exemplo. Então é um joguinho que a gente pode utilizar de parâmetro, até porque aquele jogo ali também foi na casa do Mainz, né? Isso, então vamos pro Bayern, né, que vem numa sequência muito boa, né? Venceu aí o Shakhtar Donetsk 5-1, o jogo é o time ucraniano, mas o jogo foi na Alemanha, né? Campo neutro ali, porque o Shakhtar não manda seus jogos na Ucrânia devido à guerra contra a Rússia. Antes fez 4 no Heidenheim, né? Mas teve uma derrota para o Bayer Leverkusen em Copa da Alemanha, né? Ele foi eliminado, eliminado. Ele até eliminou mais antes, aí depois foi eliminado pelo Bayer Leverkusen, no jogo que o Bayern teve um jogador a menos, né? O Neuer foi expulso logo no início do jogo, e aí teve que trocar o goleiro, ficou com um jogador a menos, então temos que levar isso em consideração nessa única derrota, né? Uma sequência já de muitos jogos aí da equipe do Bayern. O Bayern ele só tem 3 derrotas na temporada, 2 foram na Champions League, para Aston Villa e Barcelona, e teve essa derrota aí contra o Leverkusen pela Copa. No Campeonato Alemão ele tá invicto, tá? São 33 pontos em 13 jogos, dos quais são 10 vitórias e 3 empates. Beleza? Vamos para ele agora, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds aí para esse confronto. Fábio, mano, o Bayern de Munique é favorito? Mas um oddzinho 1,48 na vitória do Bayern contra o Mainz, que ele meteu 4-0 há não muito tempo. É muito alto, achei muito alto. Eu tô achando uma maravilha, tá? Eu acho que... Pra gente é ótimo. Gols também é uma boa pedida, tá? Pra esse confronto, porém, qual é a leitura que eu trago aqui? O mais de 2,5, ele só paga 1,53. Então, assim, custo-benefício, velho, a diferença da odd pra vitória do Bayern nem é muito discrepante. É melhor confiar que o Bayern vai vencer do que vai sair 3 gols no jogo. Até porque se for para sair 3 gols no jogo, quais seriam os palpites aí mais prováveis? Ou um 3-0, um 2-1 pro Bayern, né? Então, assim, a gente acaba achando mais seguro realmente a vitória do Bayern, sem muita enrolação. A odd não está lá essas maravilhas, mas sempre é importante fazer a relação custo-benefício. Ao meu ver, o justo aqui seria uma odd 1,3 pro Bayern. Então, não é uma odd tão alta, mas é acima do que deveria estar com base na nossa leitura, levando em consideração a disparidade que existe entre Bayern de Munique e mais 0,4. Mais 0,5. Por isso, vamos que vamos, 50 aí na vitória do Bayern de Munique, a nossa dica do Tipster para isso. Muito bem. Quem quiser aumentar a odd, né, pode combinar ali com com gols, né? Sim. Se quem acreditar que o Bayern vai fazer muitos gols, vai seguir fazendo muitos gols.
ou até mesmo no jogo também pode ser uma boa, mas vamos prezar pela segurança. Sua vitória do Bayern é uma odd bem interessante, então vamos nela aí contra o Mainz no campeonato alemão. A gente agora sai da Alemanha e vai para a Inglaterra, para a principal liga de futebol do mundo. Jogo bem interessante, o Arsenal, que vem muito bem, recebe o Everton. Vamos colocar na tela as informações desse jogo, né? O jogo vai ser sábado, tá? Meio-dia ali na hora do almoço, lá no Emirates Stadium, 16ª rodada, Matheus Montenegro. É uma disparidade muito grande, né? O Arsenal, mais uma vez, fazendo uma grande temporada, não só na Premier League, mas também na Champions League, vem bem, vem de bom resultado lá na competição europeia e vai receber o Everton, que é um dos, eu diria até fortes candidatos a ser rebaixado nessa edição da Premier League, tá? O Everton, que foi uma equipe tradicional, né? Chegou até a esboçar aí boas campanhas há algum tempo, mas realmente está bem abaixo da média aí essa temporada e eu acho que vai ser um jogo muito complicado aí para a equipe de Liverpool, né? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ver estatísticas para esse confronto. O Aston vive uma forma recente muito boa, né? Não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos, já o Everton apenas uma vitóriazinha aí, que foi justamente no último jogo, tá? Já já a gente chega lá. Classificação, Fábio Hermano. O Arsenal é o 3º lugar da competição, o Liverpool deu aquela disparada, né? Acho, inclusive, muito difícil o Liverpool perder esse título, beleza? Mas o Arsenal vem muito bem, tá ali na cola, 29 pontos. É bem verdade que tem até um jogo a menos, né, velho? Isso. O Liverpool, no caso, né? O Arsenal tem um jogo a mais que o Liverpool e tá 6 pontos atrás. O grande problema do Arsenal é que ele faz temporadas competitivas, mas sempre tem um time que destoa muito, né? Antes era o Manchester City, ele foi muito bem ali, até brigou, mas aí não conseguiu Nas duas últimas, né, segurar o mesmo ímpeto ali na reta final. E esse ano o Liverpool parecia esse time muito acima da média. O Arsenal em qualquer outra liga ele já teria ganho algum título. Muito provavelmente. Mas no campeonato inglês sempre tem um time ali que destoa muito, né? Sim. Nas últimas temporadas foi o City, agora o Liverpool. O Arsenal vem dando muito azar. E ano que vem vai ser o Chelsea. Aí, tipo, ele vai tipo isso, né? O Chelsea que tá numa crescente agora já é o vice-líder, inclusive, à frente do Arsenal. O Arsenal mantém a competitividade lá no alto, mas sempre tem alguém que aumenta o sarrafo toda a temporada e isso sempre complica pro Arsenal. Mas está bem na temporada, eu acho que dá para sonhar com algum título. Eu acho que pode até pintar, eventualmente uma Copa ou até mesmo uma Champions League, quem sabe, não vem pela primeira vez aí pro Arsenal. E o Everton, adversário da vez, visitante da competição, é o 15º lugar, né? A grande questão é que eu até mencionei isso já alguma vez em outro programa, tá? A Champions League, a Premier League, ela tá com alguns times aí bem abaixo da média em relação aos demais. A gente observa que a quantidade de pontos de Ipswich, Wolverhampton e Southampton é muito baixa em relação aos demais, velho. A gente tem um Crystal Palace aí que tá 4 pontos à frente do primeiro time fora da zona aí com apenas 15 rodadas decorridas. Isso é meio que difícil de acontecer, levando em consideração ali que tem 3 times na parte de baixo. O Southampton, por exemplo, não ganhou nenhuma, né? São 5 empates, se eu não me engano. Não, tem uma vitória, se eu não me engano. Tem uma vitória o Southampton. Enfim, mas tá mal. Tá saldo mal. menos 20 ali, realmente. Menos 20 de alguns times bem abaixo aí na Premier League, mas todo time faz jogo complicado, né? Assim, na maioria das vezes. O Everton tá ali 5 pontos à frente, a grande questão é que ele tem um jogo a menos, né? Mas, enfim, esse jogo contra o Arsenal aí muito provavelmente veio uma derrota pela frente. Vamos ver os últimos confrontos da equipe do Arsenal, né? Que jogou na Liga dos Campeões e fez 3-0 no Mônaco, né? Jogando em casa. Boa vitória, antes o empate fora contra o Fulham, né, outro time de Londres. Venceu o Manchester United por 2-0, goleou o West Ham por 5-2, goleou o Sport de Portugal 5-2 fora de casa. Fez 3-0 no Forest, uma sequência muito boa, né? Cara, uma sequência duríssima do Arsenal, 7 jogos aí que a gente pode tratar os 7 como complicados, tá? E o Arsenal não perdeu nenhuma. Isso. Ele pega ali pelo caminho equipes tradicionais como Chelsea e Manchester United, não perde. 2 jogos de Champions League, 2 grandes vitórias, incluindo um 5-1 fora de casa contra o Sport. O Nottingham Forest, que é uma equipe que podia complicar, né? O Nottingham Forest é a única equipe que venceu o Liverpool. E lá no Anfield, diga-se passagem. O Arsenal foi lá e meteu 3-0. Então, realmente, um momento muito bom dos Gunners. E agora o adversário da vez é o Everton, que surpreendeu na última rodada, meteu um 4-0 no Wolverhampton, mas antes disso vinha numa sequência bem complicada. Inclusive vinha de 4 jogos seguidos sem marcar gol, eram 5 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória também. O Everton que não passa essa confiança toda essa temporada, tá, velho? Até porque eu gostaria de destacar, Fábio, irmão, olha as vitórias do Everton na temporada. 4-0 no Wolverhampton, time que tá na zona de rebaixamento. 2-0 no Ipswich, zona de rebaixamento. 3-0 no Doncaster, Copa. 3-0 no Preston North End, Copa também. E 1-0 no Sheffield, aqui quer dizer já foi da temporada passada. Pronto. São 4 vitórias. 2 contra times da zona e 2 na Copa. Então, o Everton já é o inverso, né? Tem times muito piores que ele. Ele tá mal, mas consegue ter esse time pior. Por isso não tá na zona de rebaixamento. Vamos agora pro nosso momento bet nacional, porque vamos procurar algo a favor do Arsenal, né? Esperava-se, né? Uma odd bem baixa, né? 1,23 apenas aí, a vitória do Arsenal, uma odd muito baixa, né? Infelizmente, a gente acabou ficando de mãos atadas para pegar o resultado final, porque é muito pouco, a menos se você quiser colocar numa múltipla ali e tal, eventualmente.
Over goals eu nem gosto tanto assim, Fábio, mano, porque a defesa do Arsenal tá boa. A gente observou aí que o Arsenal teve vários jogos que ele venceu sem sofrer gols. 3-0 no Mônaco, 2-0 no Manchester United, 3-0 no Nottingham Forest. Eu, inclusive, não acredito que o Everton vá conseguir fazer gol no Arsenal. Então, ao meu ver, não faz sentido pegar nem o mais de 2,5 gols, nem pegar o ambas marcam, que inclusive tá com uma odd absurda, né? A Bet Nacional também não confia no gol do Everton, aparentemente. Eu acredito que a melhor opção aqui seria o handicap menos 1,5 do Arsenal. Por quê? Porque aqui o 2-0 nos basta. Eu acho que é um placar muito plausível. Até acho que pode pintar um 3-0, eventualmente, até uma goleada maior, mas um 2-0 é um resultado que pode muito bem acontecer, então eu acredito que seja bem melhor do que pegar um over goals ou do que pegar um ambas marcam, ao meu ver, é a opção mais segura. Muito bem, então 50 aí nesse handicap menos 1,5 aí a favor do Arsenal, para o Arsenal vencer por 2 gols de diferença, né? Lembrando que o handicap, o asiático, quando você tira aquele valor do time, ele começa perdendo de menos 1,5, né? Então se ele fizer 2 e não tomar nenhum, ele ganha por 0,5. É como se o jogo começasse 1-0 pro Everton e ele tem que ganhar o jogo. Exatamente. A leitura é esta. Então, já analisamos aí Arsenal e Everton na Premier League, mas temos o líder entrando em campo aí do campeonato inglês, é o poderoso Liverpool, que vai receber o Fulham, que atrapalhou o Arsenal na rodada passada, né? Pode ser um joguinho complicado. Vamos colocar na tela aí as informações do confronto, né? Jogo que também vai ser ao meio-dia desse sábado, lá no Anfield, né, Matheus Montenegro? A casa do Liverpool. Pois é, a casa do Liverpool. O Fulham já é um adversáriozinho mais complicado aí, né? Pode, talvez, quem sabe, né? Tá difícil complicar a vida do Liverpool nessa temporada, mas pode ser uma equipe aí que possa pelo menos dar um calorzinho ali na equipe que tá voando, né, velho? Tá surreal o Liverpool. Hoje pode se afirmar que é o melhor time do mundo, tá vencendo com autoridade até mesmo os jogos mais complicados, né? Então vamos dar uma detalhada melhor, ver quais são esses últimos confrontos, ver como tá a tabela de classificação agora no nosso aplicativo do Game Arena. Chama ele aí, pinta aí na tela, por favor, produção. Porque o nosso querido Liverpool, ele só tem uma derrota na temporada, Fábio, irmão, que foi para o Nottingham Forest na Premier League. Por isso o time é líder com 35 pontos foi em casa em 14 jogos. Né? Foi em casa a derrota. São 11 vitórias, 2 empates e uma derrota. Muito bem, vamos aí ver por onde está o Fulham, né? Meio tabela. Meio de tabela. Algumas temporadas, né? O Fulham vencendo aquele time ali que nem briga pra cair, também investiu não muito consegue. em brasileiros, né, ultimamente, interessante. Tem o Andreas Pereira foi um dos né? destaques, o Rodrigo Muniz também, de vez em quando. O William teve por lá. Timezinho interessante, assim. Portugueses também, né? Pode complicar, mas também não é essas mil maravilhas. Né? É isso. Vamos para os confrontos recentes do Liverpool, né? Sequência muito boa aí da equipe inglesa, né? Lá da terra dos Beatles. Fez 1-0 no Girona, até se esperava uma vitória mais elástica. Parece né? Pouco, né? Parece até crise do Liverpool. Só ganhou fez 1-0 só. Empatou com o Newcastle por 3-3. Jogaço, foi o único tropeço recente, né? Antes disso era só vitória. Só vitória. E antes um empate contra o Arsenal, mas lá atrás, né? Então... empatezinho com o Arsenal fora de casa, que é um bom resultado, né? E os outros 2 jogos, o outro que ele tropeçou ali, foi a derrota por 1-0 em casa para o Nottingham Forest. Foi o único jogo aí que realmente destoou muito. Vale salientar que o Liverpool sofre pouquíssimos gols, importante a gente destacar. Aí na tela, por exemplo, a gente puxou um recorte mais... eu vou até levantar um pouquinho, porque tem jogo ali contra o Las Palmas que foi amistoso, mas enfim, a gente observa que o Liverpool não sofre tantos gols assim. Num recorte aí de 7 jogos, só sofreu gol em 2 jogos, por exemplo. Em 3. Mas enfim, defesa muito sólida. O Alisson voltou, né? O Alisson se recuperou. Sim, o Alisson voltou, né? Contra o Girona, então importante. Um ponto possível para a defesa. Se a gente puxa aí um recorte recente, dos últimos 6 jogos, ele só sofreu gol em 2 deles. Em 4 ele conquistou a vitória sem sofrer gols. Então assim, é um time muito confiável. O Liverpool realmente tem tudo para conquistar, pelo menos, deve encaminhar, né, o título da Premier League. Talvez, quem sabe, não pinte uma dobradinha até, né? Pois é. Ou uma tríplice coroa. Quem sabe. Bom, já o Fulham faz gol todo jogo. Será que o Fulham, aí a gente pode trazer... Talvez não ganhe todo jogo, mas gol ele faz. A gente pode trazer esse contraponto, né? O time do Fulham, velho, tem aí esse recorde de 7 jogos na tela, ele fez gol em todos, né? Cara, ele perdeu em casa por 4-1 pro Wolverhampton. É a única derrota, inclusive, no recorde recente. Surreal. O Wolverhampton é um time que tá na zona de rebaixamento. Né? Matheus Cunha destruiu esse jogo, diga-se de passagem. Mas, cara, até nas derrotas o Fulham deixa o seu gol. Teve esse 4-1 com o Wolverhampton, perdeu de 3-1 pro Aston Villa, fez o gol. 3-2 pro Manchester City, fez o gol. Gol. O único jogo que o Fulham não fez gol na temporada foi fora de casa contra o United, quando perdeu por 1-0. De resto, o Fábio fez gol em todos os jogos da temporada. Não foi esse jogo? Pois é, velho. Já faz tempo, então... Sim. Defesa do Liverpool aí tem que tomar cuidado, porque o Fulham pode deixar o seu golzinho. Mas vamos agora para o momento bet nacional? Vamos lá. Vamos procurar aí as melhores odds, né? O favoritismo do Liverpool. 1,31. Mas não dá pra ir, obviamente. Oddzinha baixa. Quer buscar um golzinho do Fulham? Vamos lá. Diferente da análise que a gente fez lá em Arsenal e Everton, inclusive se você está vendo esse vídeo independente aqui, fique convidado a saber que tem um programa completo também desse sabadão, beleza? A gente analisou também Liverpool e Everton. Lá a gente não confia muito no gol do Everton, aqui pode até ser que pinte o gol do Fulham, no caso.
né? Porém, o mais de 2,5 ele já paga pouco, Fábio, mano. Odd 1,45 apenas. Tenho muito meu pé atrás em apostar aqui, até porque muitas das vitórias do Liverpool nessa temporada foram por 2-0, né? É um time que sofre poucos gols. Então, assim, a gente pode até trazer a leitura de que o 2,5 ele pode ser uma pedida interessante, porque, pode pintar um gol do Fulham, pode ser que o Liverpool goleie, mas, cara, eu confio nessa defesa do Liverpool e tenho o meu pé atrás em relação ao Fulham, tá? O ambas marcam 1,79, eu até acho que seria melhor do que o mais de 2,5 gols, tá? Pode ser uma apostazinha aí, mas, ao meu ver, tem seu certo risco. Eu, particularmente, prefiro confiar no Liverpool, velho, que é uma equipe que tá voando nessa temporada. Velho, inclusive não destacou isso. Na Champions League, o Liverpool tem 6 jogos, 6 vitórias, velho. É surreal o que o Liverpool tá fazendo. São 17 vitórias, 2 empates e 1 derrota nessa temporada. E 90% dessas vitórias aí, bem dizer, foram por pelo menos 2 gols de diferença. Boa parte o Liverpool consegue vencer por uma margem confortável. Então, eu acredito que a opção mais segura, de melhor custo-benefício, acaba sendo o handicap menos 1,5 a favor do Liverpool, que é para o Liverpool vencer por uma diferença de 2 gols. Odd 1,8. Muito bem, então vamos botar 5 então. Aí, apesar do gol do Fulham ter uma odd boa, né? Ambas marcam Cara, também. a odd aqui é mais alta do que ambas marcam. Então é aquela leitura. Você acha mais confiável o jogo ser 1-1, ou seja, o Fulham deixar seu gol, ou um 2-0 pro Liverpool? Eu acho que é mais fácil o Liverpool fazer o seu papel e fazer um 2-0. Então prefiro aqui. E eventualmente o ambas marcam não anula aqui, né? Pode ser um 3-1, 4-1 e acaba sendo green. Muito bem, então dica dada aí para Liverpool e Fulham, né, pelo campeonato inglês. A gente sai da Inglaterra e vai para a Itália, porque tem a Juventus de Turim, que venceu o inglês, né, venceu o Manchester City no meio de semana pela Liga dos Campeões, vai enfrentar o Lanterna, né, o Venezia. Vamos colocar na tela aí, produção? Aí Juventus e Venezia, jogo lá no Juventus Stadium neste sábado às 4h45 da tarde, já 16ª rodada do campeonato italiano, Matheus Montenegro. O Venezia que é um dos responsáveis aí pelas camisas mais lindas do futebol mundial. Você já teve a oportunidade de checar? Já vi algumas. É uma maravilha. O escudo é bonito. Cara, né? essa combinação de cores é inusitada, né, velho? O preto com laranja com verde, eu não conheço mais nenhum. Enfim, já fui em Veneza, Fábio, mano. Lindo, tá? Belíssimo. Boa. Esplêndido. Dito isto, vamos para o nosso aplicativo. Tipo Recife, né? É quase, parece. Recife é a Veneza brasileira, né? Dias de passagem, um abraço para Recife. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena? Vamos ver estatísticas relacionadas a esse confronto? Porque a cidade de Veneza é bonita, mas o time nem tanto. Porque a campanha recorde recente não é uma bonita. maravilha. 7% aí nos últimos 5 jogos, um empate e 4 derrotas. Fábio já até adiantou, vamos começar pelo visitante. O Veneza é o lanterna da competição, tá? Apenas 9 pontos marcados em 15 jogos já. Tá quase acabando o primeiro turno aí, né, dos campeonatos europeus. Menos 14 de saldo também, tem uma das piores Tá defesas vivo, da né? competição. O Como, que é o primeiro time fora, né? Cai em 3 na Itália, 3 pontos, então... Não sei como. Mas dá pra buscar. Dá pra buscar. Ainda tem muita bola pra rolar, né? E o Veneza tem um belo escudo, espero que não caia. Vamos dar uma olhadinha na Juventus, né, que tá em 6º lugar, não tá lá essas todas maravilhas, na Série A Itália empata demais, velho, é absurdo. Isso. A Juventus perde pouquíssimo no ano, mas o grande problema é que deixou de pontuar muito, porque acabou empatando demais. A gente, inclusive, vai dar uma olhadinha nos confrontos, mas tem um ponto, Faberman, que eu gostaria de destacar essa última vitória. Por mais que o Manchester City esteja nessa fase ruim, bateu os Citizens por 2-0 lá na Champions, é um resultado que anima, né, velho? Isso, 2-0, venceu bem, não tomou gol, né, do Manchester City, fez 2, inclusive até vem fazendo gols, né, nos últimos jogos aí, teve uma sequência até de não marcar, mas contra Milan e Aston Villa, né, então são defesas bem melhores do que a da Lanterna Venezia, mas é um time, como você disse, perde pouco e tem que parar de empatar muito, né? Pra a distância não aumentar ali do líder, né? É aquela velha leitura do copo meio cheio ou copo meio vazio. Por quê? A Juventus, ela vem de 10 jogos sem perder, Fábio, mano. Porém, nesse recorte só foram 3 vitórias. Foram 7 empates, né? É muita coisa. Principalmente quando a gente considera aí em termos de liga, né? Pontos corridos, é muito ponto perdido. É aquela velha história. Numa sequência de 3 jogos, uma vitória e 2 derrotas é melhor do que 3 empates, velho. Então, assim, empatar demais é algo preocupante. Tem esse ponto de ser difícil a Juventus ser batida, mas acaba sendo algo negativo aí, quando a gente puxa um recorte de maior longo prazo, né? Inclusive, a Juventus que só tem uma derrota na temporada até aqui, né, Fábio Hermano? Que foi justamente por 1-0 aqui, ó, contra o Stuttgart em casa. Curioso. Isso. A Liga dos Campeões ainda não perdeu, né, no campeonato italiano, apesar de não estar ali entre os líderes, né? Vamos ver o Venezia, né, que vem de muitos resultados negativos. Teve uma vitória contra o Udinese, né? Acho que foi a única vitória no campeonato italiano. Se brincar foi essa aqui mesmo. Teve um 2-0 ali contra o... Salvo engano, esse jogo aqui contra o... É isso mesmo, são 2 vitórias, é isso mesmo. Cara, mas vem deixando seus golzinhos até aí. Vem deixando seus golzinhos de vez em quando, mas o que eu queria destacar, na verdade, é que sofre muitos gols. Porque até quando venceu,
ele sofreu 2, né? A gente vê aí no recorde de 7 jogos, só em 2 ele sofreu um golzinho. O resto ele sofre pelo menos 2. Então, assim, realmente é um time que tá caminhando fora de a passos casa ele largos perdeu pra... quase todos os jogos, né? Se a gente pegar aí no recorte, fora de casa Cara, o time ainda é pior. É surreal como ele sofre pelo menos 2 gols na maioria dos jogos, tá? A gente puxa esse recorte aí, ó. De 10 jogos, só em 2 ele sofreu um. E sofreu em todos, né? Então, complicado. Muito bem, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, procurar melhor odd aí para esse confronto. Matheus, favoritismo da Juventus, odd baixa, né? Temos que combinar com algo. Ou Cara, buscar algo em relação ao Venezia. Não, em relação ao Venezia eu tenho meu pé atrás. Agora, qual é o ponto? Eu também tenho um leve pezinho atrás em relação à Juventus. Então eu gostaria de trazer aqui, ó, 2 análises de mercado e aí comparar e justificar a minha escolha. A gente poderia até ir no handicap, Fábio, mano. Pegar aqui, por exemplo, um handicap menos 1.5, que tem um odd 1,95. Mas qual é o ponto? A Juventus está dando suas vaciladas. A Juventus tem sofrido até uma quantidadezinha considerável de gols aí, de vez em quando a gente observa, né? Vem sofrendo muitos empates e tudo mais. Então eu tenho o meu leve pé atrás em relação à Juventus conseguir vencer por 2 gols de diferença. E eu acabo achando que é mais seguro, obviamente a odd vai ser menor, mas aqui a gente vai prezar pela segurança, para a Juventus marcar 2 gols no jogo. Aqui é bem diferente do Juventus vencer por 2 gols. Porque basta a Juventus fazer os 2 gols, que já é green, já é dinheiro no bolso. Não precisa da vitória, pode ser 2-2. Cara, se a Juventus perder por 3-2, é green. Muito a gente observou que a defesa do Venezia ela é muito ruim. Ele sofre pelo menos 2 gols em boa parte dos seus jogos na temporada. Então aqui a gente acaba ficando despreocupado em eventualmente a Juventus dar uma derrapada ali, sofrer um golzinho e só vencer por 2-1, por exemplo, e o handicap seria red, aqui acaba sendo green. Então eu acho que aqui acaba sendo mais seguro e mais safe pra... Cara, mais seguro e mais safe foi demais, né? Não, você fala para todos os idiomas. Para todos os idiomas, para agradar toda a audiência que é lotada de pessoas fora do Brasil. É isso. Dito isto, aí... mais de 1,5 gols da Juventus no jogo. Fez 2 gols no City, não é possível que não vai fazer 2 gols no Venezia. Em casa. Não dá. Não dá, né? Boa. Bom, então a gente agora sai da Itália e vai para a Espanha, tá? Vamos para a Espanha porque tem o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, que vem de uma boa vitória contra o italiano, inclusive, né? A Atalanta no meio de semana pela Liga dos Campeões, mas vai pegar o chatinho, tá? Um time que gosta de complicar o Real Madrid nos últimos anos, que é o Rayo Vallecano. Vamos colocar na tela aí, né? Jogo neste sábado, 5 da tarde, Rayo Vallecano e Real Madrid lá no estádio de Vallecas. Né? Pode dizer que é um derby? O Rayo Vallecano é de Madrid, né? Tem muita gente que não sabe. Vallecas é um bairrozinho ali. É uma equipe de bairro, né? É muito massa, inclusive. Já fui lá, diga-se de passagem, né? Sempre bom. Belo estádio, né? Um estádio belíssimo, sempre bom trazer informação. E o Rayo Vallecano que é um clubezinho muito massa, velho. Cheio de combate aí, tem suas causas e tudo mais. A torcida é muito ativista. Muito legal o Rayo Vallecano, mas vai ter uma parada dura aí pela frente, que é nada mais, nada menos que o Real Madrid, né? Então, situaçãozinha um pouco complicada para o Rayo Vallecano, mas vamos dar uma olhadinha nas estatísticas recentes, né? Vamos chamar ele, o nosso aplicativo aí do Game Arena, para ver o que é que a gente pode esperar das 2 partidas. O Real Madrid que deu suas vaciladas, né, Fábio Hermano? Mas parece que deu uma respirada, tá? Vamos detalhar melhor isso aí logo mais em termos de confrontos. Antes vamos ver a classificação, porque o Real Madrid não é o líder, né? Porém, em termos de aproveitamento, ele pode ultrapassar o Barcelona, até porque tem um jogo a menos, né? 2 pontos. Se vencer esse joguinho que falta, ele passa o Barça e assume a liderança. A gente vai ver o Rayo Vallecano, por onde ele tá, Matheus? Tá no meio de tabela, né? 12º. 12º ali, tá uma posição ok ali para as pretensões, está relativamente longe da zona, não tanto, né? 19 pontos, ele tá 6 pontos atrás da zona de rebaixamento. Então é bom abrir o olho aí. Sim. Vamos ver os confrontos recentes aí para a gente trazer mais embasamento, informações dos 2 times. O Rayo Vallecano que venceu o Valência fora de casa 1-0, mas é o Valência que está na zona de rebaixamento, né? Não o Valência de outrora, um time bem enfraquecido nessa temporada. Antes eliminou o Salamanca, né? Unionistas de Salamanca. Isso, 3-2 pela Copa do Rei. Perdeu em casa do Bilbao, então é um parâmetro interessante. Se bem que o Bilbao ganhou do Real Madrid, mas... Perdeu em casa do Las Palmas também, se bem que o Las Palmas ganhou fora também do Barcelona. Mas enfim, é um time que a gente observa aí que tem 2 vitórias, mas Copa do Rei a gente sempre relativiza, né, velho? São equipes ali inferiores, aqueles 5-0 ali, não vamos nem botar na conta. É um time que, velho, não vence muito, mas também assim, ó, não sai tantos gols assim, não sofre tantas goleadas. Não sofre tantas goleadas. É como você disse, eu acho que a boa definição do Rayo Vallecano é aquele time chato, é aquele time que pode complicar. Inclusive, os 2 últimos jogos lá em Vallecas... complicar para qualquer um e perder para qualquer um. Agora, o contraponto que eu gostaria de trazer é que o Real Madrid parece que deu aquela respirada, né, Fábio Hermano? Parece que o Real Madrid voltou a ser os galácticos que a gente conhece. Venceu o Atalanta fora de casa por 3-2 na Champions League, que foi uma vitória importantíssima. Porque o Real, em 5 jogos da Champions, ele tinha 3 derrotas e 2 vitórias. E aí ele pega um time que vinha numa sequência de 9 vitórias seguidas e vence fora de casa. Então,
foi aquela vitória com cara de Real Madrid na Champions League, né? Antes disso, havia batido o Girona por 3-0. Na La Liga, o Real tá bem, vem numa sequência muito boa, né? 3-0 no Girona, 2-0 no Retafe, 3-0 no Leganés, 4-0 no Osasuna. Vem de 4 vitórias seguidas, sem sofrer gol em nenhuma delas e marcando pelo menos 2 gols. Então, na La Liga, o Real vive um grande momento, na Champions League se reencontrou, então eu acredito que daqui pra frente é só pra frente. E o Real Madrid é aquele time que, na crise, ele cresce, né? Tipo, ele consegue virar a chave rápido, de formas né? surpreendentes. Né? Não é um time aqui que você dá como morto, ele tá ali mal, mas consegue ali, tem um grande treinador e agora o Mbappé parece estar se encontrando nesses últimos jogos, né? Vinícius Júnior voltou de lesão, então é um time bem mais forte aí para esse jogo contra o Rayo Vallecano, que até complica, né? Acho que os últimos 2 jogos lá foram empates, né? Uma vitória do Rayo Vallecano e um empate. Então 2 jogos sem vencer o Real jogando lá em Vallecas. Não vai deixar o Rayo Vallecano pedir música, Isso. Né? Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, Vamos porque lá. esse histórico eu acho que reflete nas odds, né, Matheus? Cara, sim, porque assim, velho, a gente tem um odd 1,56 da vitória do Real contra o Rayo Vallecano, mesmo fora de casa, é muito alto, tá? E aí a gente vai ter que ponderar o que deve pesar mais. Ao meu ver, a minha leitura o momento do Real, ele é predominante para a nossa aposta nessa partida. Uma vitória do Real, pagando 1,56 contra o Rayo Vallecano, que é um time de meio de tabela, o Real Madrid podendo assumir a liderança da competição e aí a passar a depender só de si daqui até o final do campeonato, eu acho que é fundamental. Ainda mais depois de vir de uma grande vitória que foi contra a Atalanta pela Champions League, fora de casa, um time que vinha de 9 vitórias seguidas, o Real precisando dessa recuperação na Champions. Então eu acho que os ânimos melhoraram pro lado do Real Madrid, até o próprio Mbappé, que você já citou, Fábio, parece que deu uma melhorada ali no clima, né? Então, cara, essa odd pra mim tá um absurdo, Não, tá tem o que bem discutir, acima né, do que se esperava, não tem muito o que enrolar. Pra mim, inclusive, é a melhor bet desse sabadão, tá? Cotação 1,56 na vitória do Real Madrid, velho, selo Hotbet, vamos de 100zão nela. Muito bem, 100zão aí na vitória do Real Madrid contra o Rayo Vallecano nesse sábado aí pelo Campeonato Espanhol. Nossa principal aposta aí, nossa principal dica nessa edição de sábado do Bets do Dia, que vai chegando ao seu final. Valeu demais, tá? Você que acompanhou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no nosso Instagram, @TVBetOficial. Lembrando, tá? Diariamente edições do Bets do Dia, tá? De domingo a domingo, mesmo sem futebol brasileiro, estamos aqui aí destacando os principais jogos para você, apostador. É isso, Matheus? Isso mesmo, Fábio Hermano. Tamo junto, meus queridos. Valeu pela audiência. Forte abraço. É nóis.